Boa noite, irmãos. É um prazer e uma alegria retornar aqui, visto que eu venho aqui de tanto em tanto tempo, né? Demoro a voltar aqui, e é sempre bom retornar a esse lugar. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra no livro de Gênesis, e é lá que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e olhasse para o capítulo 13 desse texto. Gênesis 13, capítulo 13. É uma história conhecida, embora o texto não seja tão conhecido quando se trata de exposição acerca dele. Mas é uma história muito conhecida, acredito que muitas crianças conhecem, muitos adultos também já ouviram falar. Eu estarei lendo o texto, gostaria que você acompanhasse, estarei lendo na NAA e logo em seguida estarei orando também, pedindo ao Senhor iluminação por esse tempo de exposição da palavra dele. O texto sagrado diz assim, Gênesis capítulo 13, do verso 1 ao verso 13. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então, Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim, separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos, e vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele nos dê graça e iluminação para compreendermos a santa palavra do nosso Deus. Oremos todos. Santíssimo Senhor, Tu és santo, 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 e nós somos pecadores. Em nós não há capacidade de aprender e compreender a Tua palavra como o Senhor deseja. Por isso, ó Deus, aqui estamos clamando por Ti, clamando pelo Teu Santo Espírito, diante da Tua palavra que foi lida. Suplicando, ó Deus, que o Senhor nos dê iluminação para, ó Deus, expor a palavra, explicar a palavra e aplicar, ó Deus, o texto sagrado às nossas vidas. Suplico, ó Deus, que o Senhor nos dê condição de entender com um coração, ó Deus, receptível à Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, endurecer nesse momento onde a Tua palavra há de nos instruir, há de mostrar, a exortar. Antes, Senhor, nos dê um coração de carne, para que sementes sejam lançadas e no tempo oportuno venha dar frutos, e frutos, ó Deus, que permaneçam e glorificam o Teu santo nome. A minha oração, Senhor, nessa noite, é que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Antes, transformados à imagem de Cristo Jesus, venhamos glorificar o Teu santo nome na nossa casa, na nossa família, ó Deus, nos nossos empregos, dentro da nossa igreja, servindo uns aos outros. Ó Deus, nos dê olhos para ver Cristo nessa noite. Essa é a nossa oração, Senhor. No nome dEle, amém. Irmãos, a marcha militar
é um modo organizado, uniforme, constante e rítmico de caminhar, que é sempre associada à marcha, a tropas militares. A marcha está frequentemente associada a desfiles militares. Todos aqui já participaram de desfiles de aniversário da cidade, e nós vemos pessoas normalmente marchando, e também é associada a músicas de marcha. Marchar é parte do treinamento básico em instituições militares, e na maioria dos países, aprender a marchar é um ato necessário e muito básico para se entrar na força militar, e é considerado um ato de disciplina dos soldados. Como nós acabamos de dizer, a marcha militar tem certas características e é associada sempre a um estilo de vida militar. Assim, quando nós vemos então um grupo de pessoas, homens ou mulheres, andando, caminhando de modo organizado, uniforme, constante, rítmico, pensamos claramente, ali vai um grupo de soldados. De semelhante modo, meus irmãos, a caminhada cristã também possui características. E são essas características que eu quero expor nessa manhã ou nessa noite, através do nosso texto. Abrão, no capítulo 12, recebe as promessas de Deus. E como reconhecimento, então, ele começa a caminhar, a levantar altares ao Deus Altíssimo por onde Deus o levasse. Mas, ao se deparar com a escassez, a fome, a desolação na terra por onde ele caminhava, ele então desce à terra do Egito procurando não mais depender de Deus. Dessa forma, a vida de Abraão ilustra muito bem a caminhada cristã, que é repleta, assim, de altos e baixos. Ora, nós ouvimos as promessas de Deus, caminhamos, levantamos altares, vivo e alegre. Ora, descemos ao Egito à busca de socorro nesse mundo. Nosso texto em questão, a partir do capítulo 13, então, narra o retorno de Abraão à presença de Deus e como ele enfrentou os dilemas dessa caminhada diante do Senhor. Em suma, esse texto fala sobre a caminhada que agrada a Deus, e que, por sinal, é o título do nosso sermão, a caminhada que agrada a Deus. Semelhante às características da marcha militar, hoje nós vamos aprender quais são as características da caminhada que agrada a Deus. E, meus irmãos, a primeira característica, ou o primeiro modo de caminhar que agrada a Deus, é uma caminhada que foca, ou uma caminhada que vê e percebe a graça de Deus nas nossas vidas. E é sobre isso que o verso 1 ao verso 4 vai nos apontar. O texto começa dizendo que Abraão volta ao deserto do Negueb e ao sul de Israel, onde ele estava antes de ir para o Egito devido à fome. Pensem que o Egito fica na parte de baixo, e Abraão, então, ele volta para o norte do Egito e sul de Israel, onde havia, então, um deserto. O texto quer ressaltar para a gente com quem e com que Abraão está retornando, então, do Egito. Com Sara, sua esposa, com Ló, o seu sobrinho, e como diz o verso 2, prata e ouro. No capítulo 12, no verso 5, já nos é mostrado que Abraão tinha muitas riquezas, ele possuía muitos bens, mas aqui o texto parece fornecer uma informação adicional, porque ele então acrescenta o termo ouro e prata, ou seja, Abraão recebe mais do que ele já tinha no meio do Egito, ou seja, quando ele então vai para o Egito. Vemos que Abraão prospera no Egito, devido ao favor de Faraó, que o abençoou, apesar da mentira de Abraão. Eu vou rapidamente contar para vocês o que aconteceu ali. Abraão, então, ao entrar no Egito, ele combina com a sua esposa Sara. Se alguém perguntar para você se você é minha esposa, diga que não. Diga que você é minha irmã. De modo que ninguém possa me matar e tomar você como minha esposa. E Abraão, então, mente. Apesar de sua mentira, apesar de sua falta de confiança em Deus, o Senhor usa Faraó para abençoar Abraão. Porque no capítulo 12, do verso 16, Faraó então abençoa Abraão por causa de que ele era irmão de Sara. No entanto, o texto, a gente não pode perder de vista que ele está sendo comunicado aos israelitas. Lembre-se que Gênesis foi escrito também para os israelitas que estavam saindo do Egito depois de anos sendo escravos de Faraó e do Egito. Então, o texto está falando com esse povo. O público original também é esse povo, na condição de recém-liberto. E a gente pode ver, então, Abraão como um tipo de israelita a não ser seguido. A não ser seguido.
Os israelitas que estavam saindo do Egito também podiam contar com a graça de Deus. Eles que eram escravos não precisavam de artimanhas humanas e pueris para terem a provisão de Deus. É como se Moisés, que escreveu o Gênesis, dissesse para os israelitas: não sejam como o pai de vocês. Não imitem o pai de vocês. Vocês não precisam de artimanhas, pueris, para poder sair com a bênção de Deus. Sejam fiéis ao Senhor. Por isso, os israelitas, ao saírem do Egito, eles puderam, e eles experimentaram, então, a graça de Deus e saíram, como nós sabemos no livro de Êxodo, saíram com a riqueza do Egito, sem precisar de nenhuma artimanha, nenhum esquema duvidoso, ao contrário de Abraão. Mas o texto continua, e no verso 4, o texto descreve o retorno de Abraão à região de Betel e Ai, onde havia ali erguido um altar anteriormente. Você pode ver no capítulo 12, no verso 8. Abraão já havia levantado o altar. Antes de ir para o Egito, ele havia construído o altar e sacrificado a Deus. Levantar altares, nesse período, remete justamente a uma expressão de fé dos patriarcas. E nesse momento, levantar altares e construir altares enquanto caminhava na terra prometida, era uma forma de dizer: essa terra agora pertence ao Senhor. Essa terra agora é de propriedade exclusiva do Deus que me chamou, Abraão dizia. Essa prática também remontava à descendência de Sete. Nós sabemos que o filho vivo de Adão é Sete. E a partir de Sete, Noé, toda essa descendência separada por Deus, a expressão de fé deles era justamente o levantar altar, sacrificar em nome de Deus vivo, e era como se fosse uma obra ou como se fosse um culto público. Eles adoravam publicamente sacrificando, mesmo antes da lei mosaica. Eles já faziam isso, de modo que Deus assim revelou para eles. Mas há uma expressão interessante que se encontra aí no verso 3 e no verso 4. A repetição de uma expressão, você pode acompanhar no texto, até o lugar onde primeiro ele estivera a sua tenda, e que outrora tinha feito, tanto no verso 3 quanto no verso 4. Essa expressão destaca que Abraão, então, buscava retomar aquela vida que ele tinha antes dele ir para o Egito. Ou seja, ele está retornando para o altar que ele construiu antes dele descer ao Egito e procurar ajuda nas mãos de Faraó. E o termo descer ao Egito não está aí à toa. Talvez na sua Bíblia esteja ele foi ao Egito ou ele seguiu ao Egito, mas o original descreve literalmente, ele desce ao Egito. Ora, porque o Egito se encontrava ao sul e também era uma expressão que denotava algo espiritual, ou seja, descer o Egito era ir para longe de Deus, era descer de fato. E retomar esse altar, meus irmãos, destaca que Abraão buscava então reviver aquela experiência que ele tinha antes da sua viagem ao Egito. A diferença era que então ele não precisava agora reconstruir ou construir um altar. O retorno ao altar, ao local do sacrifício, refletia seu entendimento de que havia graça para perdoar os seus pecados. E que em Deus havia graça para sustentar as promessas, apesar de Abraão. Ele volta porque ele sabia que havia um altar construído, ele volta porque havia sacrifício, e ele volta porque sabia que havia graça da parte de Deus. Vejam, meus irmãos, a vida de Abraão, como eu disse, ela é uma ilustração também para os israelitas que estão saindo do Egito, agora indo para a terra prometida 400 anos depois. E é um exemplo claro de como deveria ser a vida dos israelitas. Após um tempo de sujeição a Faraó, agora eles deveriam ser chamados a retornar ao altar da adoração. Ali eles deveriam reconhecer que havia graça da parte de Deus, e eles deveriam confiar em sua misericórdia. E nós lembramos que quando Moisés então vai a Faraó, falar com Faraó, ele diz para Faraó: deixa o meu povo ir adorar o Deus vivo no deserto. Mas veja, fala mais do que isso. Fala mais do que apenas uma ilustração para o povo israelita daquele tempo. A vida de Abraão também serve de ilustração para a caminhada cristã. Nós recebemos as promessas de Deus como Abraão, e também como Abraão, em momentos difíceis, corremos o risco de esquecê-las. E normalmente nós buscamos alívio na terra do Egito, caindo na servidão do pecado para acalmar nossa alma cansada. Enganamos-nos, mentimos, lutamos com as nossas próprias forças e no final percebemos que não pertencemos àquele lugar, assim como Abraão também percebeu. Assim como Abraão foi exposto por um rei ímpio, como Faraó, muitas vezes também nós somos expostos pelos nossos pecados.
E temos que aprender a lidar com esses fracassos. Aprendermos a lidar com as nossas falhas. Temos que lidar com os nossos pecados. Mas o que Deus espera de nós, meus irmãos? Como lidar com o fracasso diante da caminhada? O que podemos esperar de Deus quando nós falhamos, assim como Abraão também falhou, foi buscar ajuda no Egito? Deus espera que você se lembre de sua graça e retorne ao caminho da adoração a Ele. Veja, meus irmãos, Abraão é conhecido como o pai da fé. Isso dá porque, ao ouvir as promessas de Deus, ele creu nessas promessas. Abraão havia se desviado do caminho, sim, tinha deixado de seguir o caminho de Deus. Inclusive, ele deixou de erguer altares. No capítulo 12, nós vemos uma sequência, depois de Abraão receber as promessas de Deus, que ele constrói 2 altares. No entanto, quando ele desce ao Egito, nós vemos uma esterilidade. Ele para de construir altares. Abraão, ele falha em seguir o caminho do Senhor. Mas ele cai na real, ele retorna. Porque é isso que a fé verdadeira faz. Ela sempre retorna. Ela teme, ela crê nas promessas e teme as ameaças. Ele podia ser como, por exemplo, os homens de Babel. Ao se afastarem do Senhor, construir um império para si próprio e exaltar o seu próprio nome. Porque o pecado, quando ele endurece o nosso coração, parece fazer dobrar a aposta. Quando nós normalmente afastamos do Senhor, em vez de retornarmos rapidamente, nós queremos então compensar o pecado, o vazio que o pecado causa em nós. Muitos de nós nos enredamos em muitos estudos, não estou aqui dizendo ou militando contra o estudo. Muitos de nós nos enredamos a trabalhar demais porque nós queremos compensar a falta que Deus faz na nossa vida. No entanto, Abraão, ao cair no pecado e estar desnudado diante de Deus, porque ele confia na graça de Deus, ele então retorna, ele volta. Abraão retorna ao altar, sacrifica a Deus, pois sabe que é um pecador e pode contar com a graça de Deus. E você, meus irmãos? Qual tem sido o caminho que você tem tomado diante do fracasso? Eu poderia aqui perguntar para você, o que você faz quando está tudo bem? Mas qual é a atitude que você toma quando você se vê diante do fracasso? Você tem endurecido o seu coração? Tem tentado preencher esse vazio que o pecado causa com mais pecado? Porque normalmente é isso que a gente faz. Tem mentido, enganado a si mesmo? Veja, uma reação típica nossa quando a gente peca, por exemplo, apenas a título de ilustração, é que quando nós pecamos, nós simplesmente paramos de orar. Já perceberam que a gente faz isso? Nós pecamos e agora fala assim, meu Deus, eu não vou orar, eu pequei, cometi pecado, e aí você pode pensar no seu aí. Mas normalmente nós endurecemos o nosso coração e deixamos de orar. No entanto, meus irmãos, desde quando o Senhor nos ouve por causa do nosso desempenho? Qual foi a vez que o Senhor te ouviu porque você fez tudo certo? Qual foi a vez que o Senhor te recebeu porque você seguiu literalmente a lei do Senhor? Qual foi a vez que você juntou mérito suficiente para ser ouvido por Deus? Para se endurecer diante do pecado? Não houve essa vez, porque não é possível acontecer isso. Lembre-se, nós oramos, mas oramos em nome de Jesus. Caminhamos e vivemos a nossa vida em nome de Jesus, não em nosso nome. Quando Jesus, por exemplo, fez o convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele não fez a homens sãos, a homens justos, ele fez a homens pecadores. Por isso, meus amados, o que Deus espera de você quando você fraqueja, ou peca, ou fracassa, é que você conte com a graça dele e retorne aos caminhos dele. Caminhe contando com a graça de Deus, retorne aos caminhos do Senhor. Assim como Abraão, o Senhor tem nos dado muito mais que nós merecemos. Abraão retornou o caminho, pois ele sabia que podia contar com a graça de Deus. Isso porque havia um altar construído, e nesse altar haveria sacrifício, portanto haveria graça. Hoje, meu irmão, você pode retornar à comunhão com o Senhor, não por causa de um altar de pedra, não por causa de um altar que você construiu, não por causa dos seus méritos, mas por causa de um altar que foi construído há 2000 anos atrás, um altar em formato de cruz. Onde há o altar, onde há um cordeiro imolado, onde há graça.
Nós podemos caminhar contando com a graça de Deus diante dos nossos fracassos, diante das nossas falhas. Nós não precisamos endurecer o nosso coração, nós não precisamos dobrar a nossa aposta diante do pecado, porque há sacrifício no altar, há um altar construído e há um cordeiro imolado, e esse cordeiro é Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, uma característica daquele que caminha agradando ao Senhor, é uma pessoa que caminha contando sempre com a graça de Deus. Diante do pecado, não endureça o seu coração. Retorne, faça como Abraão. Retorne aos caminhos do Senhor. Lembre-se que há um altar construído. Você pode encontrar graça ao buscar Jesus Cristo, o Cordeiro sacrificado. Certamente, meus irmãos, a nossa caminhada, além de contar com a graça, outro aspecto que agrada a Deus na nossa jornada, é uma jornada ou uma caminhada que se fia na fé, e não nas avaliações e percepções humanas. Assim, uma segunda característica da caminhada que agrada a Deus é percorrer o caminho guiado pela fé, ou caminhar pela fé. Inusitadamente, a bênção que Deus dá a Abraão, lá no Egito, cria um problema seríssimo aí. E, em último caso, leva mais uma vez a provação às tendas de Abraão. O texto demonstra, como você leu, que tanto Ló quanto Abraão possuíam muitos gados e a terra não produzia alimento suficiente para alimentar tantas pessoas. Juntando as duas famílias, provavelmente havia quase 1.000 pessoas. Nós vamos ver no capítulo 14 que somente homens com Abraão tinha 318. Mas as mulheres dessas famílias, mais a família de Ló, deveria ter aí mais ou menos quase 1.000 pessoas para ser sustentada pela terra, um pedaço pequeno de terra. E o texto faz questão de dizer que havia também cananeus e ferezeus. Isso para dizer que havia muita concorrência, ou seja, havia muita pessoa para comer e pouco espaço de terra para cultivar. Por isso, os pastores de ambos parentes começaram a contender, ou seja, começaram a brigar. Abraão era o chefe do clã, e como chefe do clã, ele tinha proeminência sobre o seu sobrinho, sobre as questões da terra. E veja, além de ter proeminência sobre o seu sobrinho nas questões da terra, provavelmente Abraão seria o juiz da causa, porque ele era o patriarca. No entanto, o que se segue é curioso, meus irmãos. Porque Abraão, que era o recipiente da promessa, ou seja, Deus havia prometido a Abraão as promessas em relação à terra prometida, o crescimento da sua família e por aí vai. No entanto, Abraão, que tinha proeminência dentro da família em relação ao seu sobrinho órfão, inclusive ele era órfão, ou seja, não havia nenhum irmão de Abraão para falar, olha, ajuda meu filho aí. Não, ele era órfão. Ló dependia de Abraão. Abraão faz uma proposta inusitada, está aí no verso 8 e verso 9. Eu queria que você lesse comigo mais uma vez, a título de lembrança. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Mas veja, o que levou Abraão, então, a ser tão generoso com seu sobrinho? Afinal, ele tinha proeminência, ele que julgava a causa. O que será que Abraão pensou ao ser tão generoso? Será que Abraão, então, estava fazendo pouco caso das promessas de Deus diante desse problema, diante desse dilema que ele, então, teria que enfrentar na sua família? A resposta, meus irmãos, é não. Ele não estava fazendo pouco caso. Essa atitude de Abraão, no entanto, demonstra onde estava o seu coração. Veja, Abraão havia enriquecido, mas como vimos, ele sabia que tudo isso vinha da mão do Senhor. E acima de tudo, Abraão sabia que não era a terra que dava a condição dele prosperar, mas Deus dava essa condição. A terra não podia sustentá-los, de fato, havia 1.000 pessoas, havia cananeus, havia ferezeus, havia poucas terras. A terra, de fato, não podia sustentá-los, mas o Deus a qual a fé de Abraão depositava poderia. Não importa em que lugar da terra ele estivesse, porque Deus, sim, poderia dar sustento a ele. Os versos 5 e 9, então, saltam aos nossos olhos o quanto Abraão é generoso. E pessoas generosas são aquelas que sabem e que possuem muito mais do que os valores humanos dão a ela. O homem que acha que o seu valor é aquilo que Deus dá a ele, jamais conseguirá se desprender daquilo que ele recebe da mão de Deus. Se ele acha que o seu valor é aquilo que ele recebe de Deus,
se o seu valor está naquilo que Deus dá a ele, ele jamais conseguirá se desprender dessas coisas. Abraão podia ser generoso, pois entendia que a terra não era um valor em si, mas Deus o era. Pela fé, entre contender com seu sobrinho por seu direito, que ele tinha, afinal, ele optou em confiar em Deus. Por isso, ele poderia ser generoso. Esse texto fala de generosidade também. No entanto, você já se perguntou por que nós todos, temos tanta dificuldade em sermos generosos com outras pessoas? Por que nós temos tanta dificuldade em dar? E quando, pensem, meus irmãos, eu não estou falando aqui apenas de dinheiro. Eu estou falando até de se doar como pessoa, o nosso tempo. Por que nós temos tanta dificuldade em dar? Por que nós temos tanta dificuldade em ser generosos? Isso está relacionado, muitas vezes, a um apego pessoal e uma valorização excessiva das coisas que o Senhor nos dá. Veja, eu não estou dizendo que você não deva valorizar as coisas que você tem, mas a gente valoriza demais as coisas que Deus nos dá. E quando a gente valoriza demais as coisas que Deus nos dá, e não o Senhor propriamente falando, qualquer ato de generosidade é percebido como um ato de perda. Se o nosso valor está naquilo que Deus nos dá, seja dinheiro, bens, tempo, se o nosso valor está naquilo que nós possuímos, qualquer ato generoso soa para nós como perda. Abraão, no entanto, tinha o Senhor como seu quinhão, como a sua porção nessa terra. Por isso, Abraão podia ser generoso com seu sobrinho. Abraão estava contente no sentido de estar suprido pelo Senhor. A terra não podia sanar Abraão, Deus podia. Abraão era um nômade, meus irmãos, ele não tinha nada. Deus se deu a ele. Ele fez uma aliança com Abraão e disse: eu serei o seu Deus. A sua descendência será o meu povo. Todos nós gostamos, por exemplo, do texto de Filipenses 4, não é verdade? Quando nós recitamos e dizemos: posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Esse texto nos lembra sobre o fortalecimento que nós recebemos do Senhor. No entanto, vale a pena fazer essa pergunta para todos nós. Onde você encontra força para lidar com os dilemas da sua vida? Será que você se vale daquilo que a tua força pode te dar? Que o seu intelecto te dá, que a sua artimanha, que o seu método te dá? Porque se você faz isso, meus irmãos, você sempre agirá em busca de autopreservação. E muitas vezes a autopreservação, ou seja, a defensiva, é o oposto de ser generoso. Mas se o Senhor é aquele que te fortalece, se o Senhor é aquele que dá valor à sua vida, não aquilo que Ele te dá, você poderá ser generoso. Sabe por quê? Porque Deus nunca nos falta. O Senhor nunca se afasta de nós. Você saberá viver com menos e será generoso. Pois ser generoso é olhar pela fé para um Deus que é sempre generoso. Ser generoso é olhar pela fé por um Deus que é sempre generoso. E veja por que Deus é generoso. Porque Deus é autossuficiente. Ele dá e não se ressente. Porque Deus não tem falta de nada. Podemos dizer que Deus está sempre contente. Deus está sempre contente. Deus é sempre pleno. E o ápice da sua generosidade é o seu Filho Jesus. O texto sagrado nos diz, em João 3,16, texto muito conhecido: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior ato de generosidade da parte de Deus é a doação do seu próprio Filho a nós. Por que nós temos dificuldade de sermos generosos, meus irmãos? Porque valorizamos mais as coisas que Deus nos dá do que o próprio Deus. O nosso valor está naquilo que Deus nos dá e não no próprio Deus. E quando nós pensamos dessa forma, qualquer ato de doação, qualquer ato de generosidade, soa para nós como um ato de perda. Nós estamos perdendo o nosso valor. O nosso valor está naquilo que temos, quando nós damos aquilo que temos, isso soa como perda para nós.
Mas se o Senhor é o valor último da nossa vida, se o Senhor é o quinhão último da nossa vida, nós podemos ser generosos, porque o Senhor nunca nos falta. Nós podemos dar e não nos sentirmos lesados. Nós podemos dar e não sentir perda, porque o Senhor nunca nos falta. E foi isso que Abraão estava pensando, quando então ele oferece a terra toda a seu sobrinho Ló. A terra não pode me dar o que eu preciso, o Senhor pode. E o Senhor não me falta, porque o Senhor fez uma aliança comigo. O texto prossegue no verso 10, demonstrando a escolha de Ló. E fala que Ló levantou os olhos e viu. E veja, isso fala de uma percepção que é fruto de uma avaliação. Ou seja, Ló olhou para a terra e contabilizou vantagem sobre aquilo que ele viu. Porém, prestem bem atenção na descrição que Moisés, que é o autor desse texto, está fazendo sobre a terra. Veja com atenção o que o texto diz. Ele diz que ele olha para Campinas do Jordão, uma região bem afastada do centro de Canaã, porque provavelmente eles estavam em cima de um platô, de uma montanha, e eles olham lá para o horizonte e percebem. E a descrição que Moisés faz é muito importante, porque ele nos dá pelo menos 4 informações sobre a terra. Ele diz que a terra é bem regada, ou seja, a terra é produtiva. Ele diz que a terra é como o jardim do Senhor. Terceira descrição que ele faz, ele diz que a terra é como a terra do Egito. E a quarta descrição, é como quem vai para Zoar. Na primeira descrição, Moisés indica que Ló está avaliando a terra e ele diz que a terra é bem produtiva, ou seja, está dizendo que a terra é boa porque produz coisas. Na segunda informação, que é como o jardim do Senhor, Moisés faz uma alusão ao jardim do Éden. Lembre-se que é Moisés que escreve Gênesis, e ele narrou então o começo, a queda do homem, a criação do homem e a queda, e ele está fazendo uma alusão. Olha, a terra que Ló olha era como a terra do jardim do Éden, que representava então um ambiente perfeito, de circunstâncias perfeitas, mas que foram arruinados devido à desobediência e à rebelião do coração de Adão e Eva. O terceiro ponto que Moisés então descreve acerca da terra é que a terra era como a terra do Egito, ou seja, as campinas do Jordão eram semelhantes à terra que Abraão acabou de voltar, que supostamente havia provisão, mas no entanto havia aridez espiritual. Lembre-se, ali Abraão mentiu, quase caiu, usou de artimanhas meticulosas, pecadoras, e se desviou. Ele está dizendo, a terra é semelhante à terra do Egito. E por fim, o Moisés diz que a terra é como quem vai para Zoar. Zoar era o limite da terra prometida. Então, as campinas do Jordão, elas ficavam no limite da terra prometida. E no verso 11, ele diz que Ló, ao se separar de Abraão, vai para o Oriente. Mas o que isso quer dizer, meu Deus? Quer dizer que ele tomou o rumo que Adão e Eva, após pecar, também tomaram. Foram para o Oriente. O Oriente é o rumo que Caim, depois de matar o seu irmão e ser amaldiçoado por Deus, também tomou, foi para o Oriente. E o pior, num contraste com Abraão, que montou as suas tendas até o altar do Senhor, nós vemos isso lá no começo do texto, o texto nos diz que Ló armou as suas tendas até Sodoma e Gomorra, cuja descrição que Moisés faz é que era terras de homens maus e grandes pecadores. Irmãos, é claro que o texto é um grande aviso aos israelitas que estão ouvindo esse texto a primeira vez. E o aviso é o seguinte, não voltem para a terra do Egito. Vocês saíram do Egito, não voltem para lá. Lá é uma terra que há provisão, mas há morte. Há cebolas, mas há escravidão. Mas veja, o texto fala muito mais do que isso. O texto fala muito mais do que isso. Ló se encontrava na terra prometida, mas a terra prometida era uma terra de dependência de Deus. Ao olhar para uma terra cheia de garantias e benefícios, ele se viu atraído para lá. Infelizmente, é nesse tipo de terra que homens incrédulos ou pessoas incrédulas querem viver. Elas não veem problema de estar entre o pecado, contanto que sejam cheios de benefício. Homens incrédulos, como Ló, escolhem com os olhos. O homem incrédulo, quando toma a decisão, ele apenas contabiliza benefícios e circunstâncias. Ele não se importa se a terra que ele vai residir e vai viver
é Sodoma e Gomorra. O exemplo clássico disso, meus irmãos, é o homem que opta por um emprego, que prioriza sempre aquele que dá mais dinheiro. Ele não pondera sobre o tempo, por exemplo, que ele terá com a sua família. Esse mesmo homem que pensa e olha como Ló, não pensa se esse local de trabalho é um ambiente saudável para a sua fé, por exemplo. E, meus irmãos, quando eu digo homem, eu também quero dizer mulheres, obviamente. Essa pessoa que olha e contabiliza apenas circunstâncias e benefícios, ela não percebe e não pondera se ela terá tempo para guiar sua família nas atividades espirituais da sua semana. Ela apenas contabiliza benefícios. Ela apenas vê benefícios humanos. Ela quer ter as bênçãos, mas sem Deus. Em tempos em que conforto e sentimentos são mais valorizados do que a verdade, meus irmãos, onde as decisões das famílias são guiadas apenas pelas emoções e percepções pessoais, a história de Ló é um alerta crucial para nós. Moisés descreve então a terra que Ló escolheu de maneira muito ambígua, porque ela era produtiva. Sim, a terra era produtiva, mas destinada à destruição, como o texto diz. A terra é comparável ao Egito. Havia sustento, mas afastada de Deus. Como Éden, ela tinha circunstâncias perfeitas. No entanto, essas circunstâncias perfeitas coexistiam com o pecado próximo ao coração, como Adão e Eva. Isso destaca, meus irmãos, o que Moisés quer destacar para nós é que a visão humana, ela não consegue ponderar sobre essas coisas. A visão humana, ela é falha e enganadora, ela engana. Esse texto também nos fala, meus irmãos, há aqueles que se enlaçam com o pecado, sabendo que correm perigo, mas, no entanto, pagam para ver. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas, ao final, são caminhos de morte, diz Provérbios. Veja na sua Bíblia, no capítulo 13, no verso 2, Ló está perto de Sodoma. Veja, ele está perto de Sodoma. No capítulo 14, no verso 12, ele já está vivendo em Sodoma. No capítulo 19, do verso 14, ele está à porta de Sodoma. E o que isso quer dizer? Ele já era um maioral em Sodoma. Ele já era aquele que julgava as causas de Sodoma e Gomorra. Ele começou a ver apenas com os olhos, flertando com o pecado, flertando com aquilo que aparentemente era bom. Mas nós vemos que o pecado vai arruinando a vida de Ló, a ponto de agora ele ser um maioral de Sodoma e Gomorra. Antes vivendo debaixo da promessa de Deus, antes vivendo debaixo da graça de Deus por causa do seu tio Abraão, agora sendo um dos maiorais de Sodoma e Gomorra. Pense como o inferno, meus irmãos, está cheio de homens que tinham boas intenções quando começaram, mas escolheram com os olhos e não pela fé, e arruinaram a sua vida e a vida de suas famílias, como Ló fez. No entanto, o texto nos diz que Abraão, um homem perfeito e inconstante, permaneceu em Canaã e habitou lá pela fé. O verso 12 deixa bem claro que Abraão, então, permanece em Canaã. E os versos seguintes vão demonstrar que o Senhor, então, confirma a promessa que ele havia feito para Abraão no capítulo 12, e além de confirmar, o Senhor estende, ou seja, o Senhor aumenta, o Senhor dá mais coisas a Abraão, promete mais coisas a Abraão. Mas talvez você esteja se perguntando, como caminhar então em fé e não ceder aos olhos? Afinal, nós precisamos saber como isso se aplica a nós. A palavra de Deus diz em Hebreus, se referindo a Abraão e àqueles que caminharam segundo as suas pegadas, o seguinte, capítulo 11, verso 13 ao 16. Falando sobre Abraão, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, referindo a Abraão,
e aqueles que andam nas suas pisadas aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O que esse texto nos ensina sobre caminhar pela fé? Que o segredo para não cairmos nas ciladas que os nossos olhos nos impõem é colocar a nossa visão em algo superior a nós mesmos. Abraão era um peregrino porque aspirava a uma pátria superior. Ele podia ser generoso porque ele aspirava a algo maior do que ele. Ele olhava para algo maior do que ele. Ele caminhava segundo a vontade de Deus porque contemplava aquele que era maior do que ele mesmo, ou seja, contemplava Cristo, o seu descendente. Esse descendente, meus irmãos, Cristo, que muitos anos depois seria tentado pelos olhos, como Ló foi e cedeu. Cristo foi tentado pelos olhos para que eu e você não caíssemos nesse pecado mortal. Em Mateus, no capítulo 4, na conhecida descrição da tentação de Jesus, no verso 8, o diabo leva Jesus ao cume do monte e mostra e demonstra todos os reinos desse mundo e sua glória. No verso 9, Jesus oferece esses reinos demonstrados a Jesus com a condição, então, de que Jesus adorasse Satanás. Mas o reino já pertencia a Jesus. Satanás, como um usurpador, está oferecendo algo que não é dele. Mas o que Satanás está oferecendo aqui não é apenas o reino. O que Satanás está oferecendo a Jesus e a tentação de Jesus é justamente a posse desse reino, a parte da obediência ao Pai. Ou seja, sem o sofrimento da cruz. Satanás demonstra a Jesus os reinos desse mundo e oferece a ele, dizendo: me adore, tudo isso te darei, se você me adorar. E você não precisará sofrer em obediência ao seu pai. Esse descendente repreende Satanás e diz: somente ao Pai, somente a Deus adorarás. E esse descendente, Cristo, ou seja, esse homem a qual Abraão olhava, aspirava, a pátria superior, rejeita tudo aquilo que eu e você e Ló amamos, que é a glória desse mundo. Qual é o segredo, meus irmãos, para não cedermos à glória desse mundo? É olharmos para Cristo, a pedra, a pérola de real valor. A pérola de real valor. Cristo tem poder, tem beleza suficiente para acalmar os anseios do nosso coração, preencher o nosso ser, tornar as riquezas desse mundo, as glórias desse mundo, as cores desse mundo. Cristo tem beleza para tornar as cores desse mundo um mar de cinzas e nos atrairmos ao Pai. Esse Cristo que venceu Satanás é o Cristo, então, que se oferece a nós. E foi a esse Cristo, ou a esse descendente, que Abraão olhou e aspirou. Concluído, meus irmãos, se olharmos um grupo de homens marchando, andando, aliás, caminhando de forma organizada, ritmada, uniforme e constante, qual conclusão que nós teríamos? Ali vai um grupo de soldados. Mas se olharmos um grupo de pessoas que caminham na graça de Deus e sempre pela fé, qual conclusão teríamos sobre aquelas pessoas? São cristãos. São pessoas que caminham agradando a Deus. Porque essas são as características daqueles que caminham segundo a vontade de Deus. Caminham sempre confiando na graça de Deus. Retornam mesmo quando falham, retornam mesmo quando tropeçam, retornam mesmo quando desfalecem diante do pecado, retornam, porque é isso que a graça de Deus nos faz. Ela nos atrai, ela nos faz voltar para o caminho. Esse mesmo grupo de pessoas caminha pela fé, caminha confiando naquilo que Deus disse sobre as coisas. O mundo pode brilhar, o mundo pode vender, as circunstâncias podem muitas vezes nos enganar, mas nós devemos confiar sempre naquilo que Deus disse sobre as coisas. Essas são as características daqueles que caminham agradando ao Senhor.
A caminhada cristã sempre é uma caminhada de fé, e fé no Deus Altíssimo. E uma caminhada que leva em conta quem Deus é e o que Ele diz sobre as coisas. Que essa reflexão nos desafie a não apenas identificar como deve ser a nossa caminhada, mas a viver de maneira autêntica como os cristãos, caminhando na graça de Deus e pela fé, meus irmãos. Que o Senhor nos dê a graça de trilhar de maneira inabalável a sua vontade. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos essas coisas. Vamos mais uma vez orar e pedir ao Senhor que aplique essas coisas ao nosso coração. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Muitos de nós falhamos, tropeçamos, pecamos. Talvez nessa noite com o coração endurecido, Senhor. No entanto, porque podemos contar com a Tua graça, podemos retornar ao altar, Senhor. Altar esse que há um cordeiro imolado, que nos proporciona perdão. Por isso, Senhor, retornamos à Tua presença. Mesmo diante dos fracassos e falhas, podemos contar com a Tua graça, Senhor. Pedimos perdão, porque sabemos que Cristo fez aquilo que homem nenhum poderia fazer, viveu uma vida santa, perfeita, no nosso lugar. E contabilizou para nós méritos para sermos aceitos por Ti novamente. Ó Deus, que nessa caminhada nós possamos olhar para Ti, sabendo que o Senhor é o valor último da nossa vida. Que as circunstâncias dessa vida não venham nos atrair. Que o brilho desse mundo não venha nos enredar, Senhor. Antes, tenhamos olhos e ouvidos para chamar de bom aquilo que o Senhor chama de bom. Para dizer que é ruim quando o Senhor diz que é ruim. Para negar aquilo que o Senhor ordena que nós neguemos. E caminhemos a caminhada que agrada ao Senhor, como servos do Senhor, como pessoas que agradam estar na Tua presença, se agradam estar na Tua presença. Ajuda-nos nessa noite, porque confiamos em Ti, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento eu queria convidar então vocês a se colocar de pé, convidar o grupo de música, para que cantemos essa última canção. Peço que o presbítero Alberto também retome o seu lugar para que ele possa nos conduzir depois na oração final.